Graça e paz, igreja. Bom, eu posso dizer que estou muito feliz de estar aqui hoje, apesar de eu ter fugido um pouco do pastor, né? E mesmo assim ele sempre consegue enredar a gente, né? E eu fugi dele nas férias dele, aí ele, eu não digo ele, né? Eu digo o Senhor, porque eu fico maravilhada como Deus é tremendo. Porque quando nós somos chamadas para falar ou para estar à frente de alguma coisa que o nome do Senhor será glorificado através da nossa vida, nós podemos ver que como Deus age, porque eu não combinei nada com o pastor e nem com a irmã Ana, e acho que nem a irmã Ana sabia que eu estaria aqui hoje. E ela trouxe uma música que é realmente a letra do que nós vivemos, né? E praticamente o caminho que eu segui para trazer o meu testemunho até aqui hoje. Então, eu posso dizer que eu fico maravilhada como Deus trabalha, usando primeiramente a vida do pastor, que me chamou para estar aqui hoje, usando novamente a vida do pastor para convidar a irmã Ana, usando a irmã Ana para escolher essa música, e, através disso, mostrar que Ele realmente tem trabalhado em tudo. Tem trabalhado em tudo. Tem trabalhado na escolha da música, tem trabalhado em quem vai orar, tem trabalhado em quem vai trazer a palavra, tem trabalhado em quem vai estar aqui para ouvir a palavra e quem tem necessidade de ouvir a palavra naquele dia. Obrigada, Ed. E eu quero só, antes de começar, falar, eu pedi para a irmã Ana me emprestar a letra da música que ela cantou aqui. E aí uma frase fala assim: eu sei, você já passou por isso, mas entenda, é uma fase e vai passar. Parece que estamos sozinhos, mas em todo tempo ao nosso lado o Senhor está dizendo: filho meu, espere mais um pouco que essa fase vai passar. E aí no coro fala: estou cuidando de tudo, espere mais um pouco, estou cuidando de tudo, sorria para mim. E tem muito do que eu preparei e o Senhor colocou no meu coração para que eu trouxesse aqui nessa manhã hoje. Tudo que ela cantou aqui tem muito do que eu preparei. Então, realmente, o Senhor se mostra presente no nosso meio e nas nossas vidas. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Vilmar, que é insistente e mesmo quando a gente diz não em alguma coisa para ele, ele fala: não, mas acho que se eu fizer dessa forma, vai dar certo. E aí, aqui estou eu, né? Hoje o Isaac está trabalhando. E glória a Deus, porque, como o irmão Lucena disse, né, Deus tem nos sustentado e não tem deixado faltar nada na nossa casa. E muitas vezes nós passamos por lutas, mas Ele nunca deixa faltar nada, né? E quando nós achamos que não tem mais saída, Ele dá uma saída. Então, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, louvo a Deus porque, através desse testemunho que eu vou contar aqui hoje, um pouquinho só, né? Porque eu creio que, se eu fosse contar tudo, nós ficaríamos aqui bastante tempo. E sempre que a gente vai contar esse testemunho, eu peço para que Deus me use de forma que quem já ouviu sempre consiga tirar alguma coisa de novo disso, né? Porque tudo que nós passamos tem que servir para a glória do Senhor. E eu acredito que, até que
a gente possa contar, todas as vezes que a gente possa contar, que o nome do Senhor seja glorificado através disso que nós passamos. Então, eu acredito que muitas pessoas aqui já conhecem o meu testemunho, da minha família, de tudo que nós passamos, mas eu vou contar um pouquinho e depois eu vou entrando na palavra. Bom, eu aceitei Jesus com 11 anos numa escola bíblica de férias, né? Eu morava numa escola, minha mãe era zeladora de uma escola. E naquela escola, naquele ano, teve uma escola bíblica de férias. E eu comecei a frequentar aquela escola bíblica de férias, minhas irmãs, eu tenho mais 2 irmãs meninas, e acho que eu vou chorar muito, porque o Edmilson trouxe muito papel. Obrigada, Ed. Bom, e eu comecei a participar daquela escola bíblica, eu tinha 11 anos e eu não tinha noção do que Deus faria na minha vida a partir dali. Então, se um dia você tiver a oportunidade de levar seu filho a uma escola bíblica de férias, não pense 2 vezes. Porque, às vezes, o que tá acontecendo lá embaixo, por exemplo, né, com as crianças, para a gente pode parecer uma bobagem, pode parecer uma brincadeira de criança realmente. Mas o Senhor está trabalhando. Né? O Senhor está trabalhando na vida dos pequenos. E eu creio que Deus trabalhou na minha vida naquela escola bíblica de férias, de modo que, quando a escola bíblica de férias acabou, eu continuei com as minhas 2 irmãs participando daquela igreja. E nós éramos pequenas, eu era mais velha das 2, tinha um irmão mais velho, mas ele não participava. E como a igreja era na esquina de casa, um pouco para cima, mas um casal de idosos se propôs a vir nos buscar no domingo de manhã, e aí eles tinham uma Kombi, eles vinham nos buscar todo dia de manhã e levavam a gente para a escola bíblica. E aí eu fiquei muitos anos assim, e eu antes de vir para cá, para a Igreja do Primavera, só frequentei aquela igreja. Então, a minha vida toda foi naquela igreja. Era a Igreja Batista de Cidade Dutra, que depois virou a Igreja Batista Esperança. E hoje ela não existe mais, só existe a Igreja Batista, mas que não era a que eu frequentava. E ali naquela igreja, nós convivemos muitos anos, eu e minhas 2 irmãs, sem minha mãe frequentar e sem meu pai frequentar. Então, muitos irmãos se moveram ali para que nós continuássemos participando, porque eles iam levar e buscavam. Nós nos mudamos para mais longe e eles iam levar e buscavam, nos traziam e nos levavam. E tinham esse compromisso. E com o tempo, depois de, acho que uns 5 ou 6 anos, minha mãe começou a participar também. E aí, minha mãe, através da nossa participação, minha mãe começou a participar, e minha mãe se converteu, se tornou membro da igreja, e aí nós participávamos da igreja. Meu pai ia de vez em quando, meu pai não é convertido, mas conhece a palavra, né? Muitas vezes foi confrontado pelo pastor, e eu acredito que ele conhece e sabe, tem noção da palavra, né? Então, eu tenho orado muito pela vida do meu pai, e para que Deus complete a obra na vida dele. E depois disso, lá naquela igreja, eu conheci o Isaac quando tinha 14 anos. Namorei ele por 6 anos, e aí nós resolvemos nos casar. Eu tinha 20 anos quando nós nos casamos. Nós nos casamos, um ano depois que nós nos casamos, nós conseguimos financiar a nossa casa, né? E olha, irmãos, quantas coisas Deus faz na nossa vida, né? Quando nós nos casamos, depois de um ano, nós conseguimos comprar a nossa casa financiada pela Caixa Econômica Federal. Na época eu trabalhava, o Isaac também, e muita gente nos chamou de loucos, né? Porque quando nós compramos a casa, nós financiamos nossa casa em 20 anos. Porque era assim que nós podíamos fazer. E Deus nos abençoou que nós financiamos a nossa casa em 20 anos. Eu casei em 2001. Nós estamos em 2021. E agora, em 2022, nós terminamos de pagar a nossa casa.
Então, falta pouquíssimo para que que a gente consiga pagar a nossa casa, né? Nós compramos a casa naquela época e hoje a casa vale muito mais do que ela valia naquela época. E eu creio que não foi uma loucura o que nós fizemos, né? Foi o que Deus nos deu naquela época. Foi a bênção, foi do jeito que Deus nos abençoou. Se nós estivéssemos morando de aluguel, nós estaríamos morando de aluguel até hoje e não teríamos a nossa casa. Então, eu louvo a Deus por isso também, pelos 20 anos que nós pagamos de financiamento pela Caixa Econômica Federal. E nós ficamos 6 anos casados antes de nós termos a nossa primeira filha, que foi a Paloma, né? E a Paloma foi uma bebê assim muito programada, né? O primeiro filho geralmente é muito programado, né? Então eu falava para o Isaac assim que quando nós compramos aquela casa só tinha um quarto. A casa era pequena, mas o terreno é bem grande. Quem já foi na minha casa já viu que minha casa tem um terreno grande. E eu falava para ele, enquanto a gente não fizer outro quarto, nós não vamos ter filho, não. Eu falava para ele. Porque se tiver filho, aí não vai fazer outro quarto nunca, né? E aí nós fizemos uma construção lá e aumentamos tal. E aí aumentamos a nossa casa e resolvemos engravidar. E aí, quando engravidamos da Paloma, demorou um pouco, porque eu fiquei muito tempo tomando anticoncepcional e então demorei um pouco para engravidar. Engravidei, aí descobrimos que, depois de algum tempo, descobrimos que era uma menina, foi muita alegria na família, porque era praticamente o primeiro bebê, fazia muito tempo que nós não tínhamos um bebê na família, e eu falo para a Paloma até hoje, né, quando nós temos alguma coisa que não está indo bem, que não está no caminho, eu falo para ela, Paloma, você foi consagrada a Jesus. Quando você nasceu, você foi consagrada a Jesus. E você não vai sair desse caminho. O seu caminho é esse. Eu sempre falo para ela. E digo para ela também que o caminho não adianta eu e o pai dela sermos convertidos, né? Porque quem vai responder por isso é ela mesma. Então, isso eu tenho tentado deixar bem claro para ela, nessa idade que ela está. E aí eu continuei trabalhando depois que tive a Paloma, minha mãe me ajudou muito, e nós combinamos que eu e Isaac, nós tínhamos vontade de ter um filho logo após o outro, porque eu achava que seria muito mais fácil de cuidar de 2 bebês ao mesmo tempo. E aí, quando nós resolvemos engravidar de outra bebê, nós já tínhamos combinado que, como eu ficaria com 2 bebês pequenos, eu ia parar de trabalhar. Eu não ia trabalhar mais. Eu entrava às 7h30 e saía às 5h30. Então, eu ficava praticamente o dia todo fora de casa. Então, nós combinamos isso. Então, passou algum tempo, a Paloma tinha 1 ano e meio, mais ou menos, eu engravidei da Clara, outra menina, né? E foi muita alegria, nós preparamos tudo de novo, né? Fizemos um quarto diferente, mudamos a cor, compramos coisas novas. Foi muita alegria, assim, quando nós descobrimos que estávamos grávidos da Clara, né? E aí a Clara veio, eu gostava muito desse nome e coloquei esse nome foi eu que escolhi esse nome para ela, né? E aí eu parei de trabalhar, fiquei em casa cuidando das meninas, o Isaac trabalhava e eu fiquei em casa. Quando nós paramos de trabalhar, nós que somos mulheres e temos o costume de trabalhar, nós precisamos abrir mão de muitas coisas. Muitas. Muitas, muitas. Muitas, muitas e muitas coisas. Só nós sabemos quantas coisas nós abrimos mão, né? Mas o Senhor nos dá tantas coisas em troca, né? O Senhor nos dá tantas coisas quando nós abrimos mão, porque nós temos uma meta, nós temos um porquê daquilo que nós estamos fazendo, que Deus nos abençoa de maneira tão grande
que aquilo para a gente passa a não fazer falta. Que aquele dinheiro que a gente usava para comprar uma roupa nova passa a não fazer falta. Né? Que aquela saída que a gente gastava um dinheirinho a mais passa a não fazer falta. E nós ficamos... eu fiquei em casa com elas e a Paloma, ela... Um pouquinho antes de eu ter a Clara, eu precisei colocá-la na escola, porque eu não tinha com quem deixá-la. Eu coloquei com 2 anos e 1 mês. E ela se deu tão bem na escola que eu deixava ela meio período na escolinha, de manhã. E aí, depois, eu pegava ela e ficava só com a Clara em casa. E, assim, eu tinha uma vida, posso dizer assim, glória a Deus por isso, de uma mãe responsável, eu acho, né? Aí vai falar assim, mas o que é uma mãe responsável? Ah, assim, aos olhos do mundo, assim, eu levava elas no pediatra todo mês, eu dava as vacinas sem atrasar, qualquer problema que elas tinham, a gente logo procurava o pediatra, tinha o telefone do pediatra, tinha tudo. E um belo dia, assim, não digo um belo dia, uma semana, assim, a Clara, já com 1 ano e 7 meses, ela começou a ter episódios de quedas. Ela caía. Ela estava brincando e, de repente, ela andava, mas, em vez dela ir reto, ela andava para cá e caía e desequilibrava. E aquilo foi 1 vez, foi 2 vezes, e foi 3 vezes. E a gente foi olhando aquilo e começamos a perceber que, quando ela caía, ela ficava meio tonta, assim, meio... Parecia que saía do canal, assim, né? E aí eu falei para o Isaac, falei, não, isso não está normal, eu acho que tem alguma coisa errada. Ele falou, eu também estou achando. Eu falei, então acho que a gente tem que levar ela no médico. Ela não tinha febre, ela não tinha mais nada. Ela comia, ela brincava, ela não tinha mancha nenhuma, não tinha nada, estava funcionando tudo bom, tudo bem, aparentemente, só aparentemente. E aí eu e o Isaac resolvemos levá-la no pronto-socorro, né? Nessa época, para quem não sabe, o Isaac trabalha no hospital, e ele trabalhava no Hospital Alvorada, lá de Moema, e lá tem um pronto-socorro bom, pediátrico. Ele falou, vamos levar lá. Levamos lá no pronto-socorro pediátrico, e chegamos lá, no pronto-socorro, a doutora falou assim, olha, isso aí não é nada, não. Isso aí é assim, ó. Ela deve estar com algum nervo que está apertando a perna dela, ou então, não sei se muita gente já deve ter ouvido falar, naquele como é que fala? Dor do crescimento. É a dor do crescimento. Que conforme vai crescendo, aí dói a perna. Aí ela deu para a gente, que nós temos até hoje guardado isso, ela deu para a gente uma guia, para a gente passar ela no neurologista. Aí, a gente saiu de lá, e o Isaac falou assim, tá tudo bem? Eu falei, não está tudo bem, não. Eu saí de casa, estava chovendo naquele dia. Eu falei, eu saí de casa, vim aqui para a médica falar que ela não tem nada, que eu tenho que passar ela no neurologista, não resolveu nada. Resolveu nada. Aí, quando a gente estava saindo, fomos, no meio do caminho, quando a gente estava ali perto de Santo Amaro, ela vomitou e passou mal no carro. Acho que ela tinha comido, porque ela tinha comido, ela passou mal, vomitou e tal. O Isaac falou, pois nós vamos aproveitar que ela vomitou e nós vamos lá no de Santo Amaro agora. Eu vou chegar e vou entrar com ela pela emergência, você vai ficar do lado de fora. Aí, como ele já trabalhava no hospital, já conhecia muita coisa, como é que ele ia ser atendido, né? Porque lá em Moema eles não colheram nenhum exame de sangue, nada, nada, nada. Só falaram para a gente que não era nada. E aí, quando a gente foi para Santo Amaro, que era um hospital muito mal falado, e acho que até hoje ainda é mal falado, ele entrou correndo com ela pela emergência e tal, e aí ela foi já atendida, e o médico que estava lá, que também é muito mal falado, porque ele era um colombiano. Como Deus usa as coisas, né? E aí o médico colheu vários exames e depois nós ficamos esperando. Quando o exame saiu, nós ficamos na observação e tal, e ela estava bem, estava bem. Ficamos na observação. Quando a gente chegou na observação, o médico falou assim,
olha, a gente vai colher vários exames, vocês vão ter que esperar sair o resultado, então vocês vão ficar aqui na observação. Ficamos na observação. E aí, estamos lá esperando. Quando saiu o resultado, a observação de muitos hospitais tem um biombo assim, né? Só não é um quarto, é só um biombo. E aí nós estávamos nesse aqui, que era um biombo assim. Quando a gente estava na observação, o Isaac tinha saído para fazer alguma coisa, eu não lembro, e eu escutei a médica falando assim para a outra. Saiu o resultado daquele exame. Aí a outra falou assim, e aí? Ela falou assim, olha, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nesse exame. Não está normal, não. Aí outra falou assim, será? Deixa eu ver. Aí olhou, falou, ai meu Deus. E eu só ouvindo. Aí, passou um tempo, eles chamaram a gente, falaram que estavam desconfiando que podia ser dengue, porque naquela época tinha um surto de dengue, e a plaqueta dela, a nossa plaqueta geralmente normal é 150 mil. A dela, naquele dia, estava 32 mil, a plaqueta dela. E quando a gente tem dengue, a plaqueta da gente baixa muito. Então, assim, primeiro eles eliminaram a dengue. Não era dengue. Eles fizeram o teste da dengue, não era dengue. E aí mandaram chamar uma pessoa para colher um líquor. Só que é o líquido daqui da espinha. Só que até então eles estavam meio que enganando, eu digo assim, né? Poupando a gente. E aí eles não foram diretos e falaram o que eles achavam que era. E aí eles só foram falando, a gente vai colher um exame mais aprofundado. E aí a gente ficou lá esperando. E aí veio um médico, colheu o líquor. Por sinal, foi o médico que colheu o líquor dela até ela morrer. Foi o primeiro médico que colheu. Foi o que descobriu. E aí nós ficamos esperando esse resultado desse exame. Nós passamos a noite lá. E ficamos esperando o resultado. Era um final de semana e não tinha uma hematologista lá. E eles precisavam de uma hematologista para ver o resultado daquele exame. Quando a gente está com esse tipo de doença, no sangue da gente aparece que tem células ruins, que eles falam que é blastos, eles chamam de blastos. Só que, para você ter certeza disso, uma hematologista precisa ver na lente lá do microscópio para dar certeza que isso é uma célula ruim mesmo. E eles precisavam dessa certeza. E demorou até no dia seguinte. Quando foi no dia seguinte, eles colocaram a gente num quarto, já tiraram a gente da observação, porque eles já sabiam o que ela tinha, e colocaram a gente nesse quarto. Lá no quarto, nós ficamos esperando. E eu e o Isaac, em nenhum momento nós falamos assim um para o outro, olha, eu acho que é uma coisa grave, mas a gente sabia que tinha alguma coisa errada. Eu não queria falar para ele, ele não queria falar para mim, mas a gente sabia que tinha alguma coisa errada. E aí, passou um tempo, chegou uma equipe no nosso quarto. Tinha, acho que umas 10 pessoas. Tinha psicólogo, tinha médico, tinha pronto-socorrista, tinha tudo para eles falarem para a gente o que a Clara tinha, né? E foi assim, eu digo que foi um baque para a gente, porque a gente jamais imaginava que a gente fosse receber aquele diagnóstico, né? Então, nós ficamos ali naquele quarto e eles falaram para a gente que precisava fazer um exame mais aprofundado, mas a primeira desconfiança deles é que a Clara realmente tinha leucemia, né? E para a gente foi um baque muito grande. Para o Isaac foi mais ainda, porque ele trabalhava no hospital e ele já conhecia muita coisa do que era essa doença. Mas para a gente o baque maior foi saber e receber a palavra câncer. Que a gente tinha uma bebê com 1 ano e 7 meses que tinha câncer no sangue. E aí eles falaram assim, olha, vocês vão ser transferidos de ambulância para outro hospital, porque nós precisamos fazer outro exame, e aqui nós não fazemos esse exame. Nós fomos transferidos para outro hospital, e
Na época, eu me lembro que o pastor da minha igreja foi nos visitar, nós já estávamos lá, e ele falou um versículo muito conhecido para a gente, que naquela fase que nós estávamos vivendo, falou muito ao meu coração. Ele leu o Salmo 23, no versículo 4, e que fala: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. E aí, ele falou o seguinte, ele falou que muitas vezes na nossa vida, nós temos irmãos e amigos para caminhar ao nosso lado, mas que a partir daquele momento, muitas vezes a gente teria só o Senhor do nosso lado. E a gente não tinha noção de como isso era verdadeiro, de como Deus tinha mandado ele ali para nos trazer aquele versículo tão conhecido. Quantas vezes nós ficamos sozinhos, sem ninguém do nosso lado, sabendo que o Senhor estava ali conosco? Quantas noites nós passamos na UTI, sem ninguém ali do nosso lado, sabendo que o Senhor estava ali conosco? Então, esse versículo para mim fez muito sentido. E a Clara fez esse exame, e nesse exame, que demorou alguns dias para sair, nós ficamos nessa angústia. Nós ficamos sabendo que ela tinha um tipo de leucemia, raro em crianças, que se chamava leucemia LLA-T, muito comum em adolescentes e idosos, mas não em crianças. Com um tratamento muito difícil e que precisaria ser feita uma quimioterapia muito mais forte do que a comum. E nós enfrentamos aquilo com muita dificuldade, porque estava sendo tudo muito difícil para a gente. Quando nós ficamos sabendo disso, aí falaram para a gente assim, só que nesse hospital aqui não faz esse tratamento, vocês vão ter que ser transferidos de novo. Aí mandaram a gente para um outro hospital, que fica lá no Ana Rosa, também muito mal falado na época, que fazia tratamento de câncer. Nós chegamos lá e não sabíamos de nada, fomos apresentados à médica, não sabíamos como que ia ser feito. E nós tínhamos muitas perguntas para fazer para a médica, muitas. Nós anotamos todas as perguntas que a gente ia fazer para a médica. Só que foi tão assim frustrante o dia que a médica passou, porque aquela médica, ela atendia o hospital todo. E ela tinha que fazer tudo muito correndo, porque ela trabalhava ali, trabalhava num outro hospital, um hospital público que também trata de câncer, eu esqueci o nome agora. E ela fazia tudo correndo. Então, ela entrou no quarto, falou assim, olha, eu sou a fulana, então, a Clara tem LLAT, a gente vai fazer um tratamento, protocolo, que eles chamam, né? Um protocolo muito forte, um protocolo que se chama tal, e ela vai ter muitas reações, o cabelo dela vai cair, e a gente vai vendo com o tempo o que nós vamos fazer. Aí a gente falou, tá, doutora, mas a gente tentou fazer perguntas, mas assim, a gente era cortado toda hora e ela foi embora. E eu e o Isaac ficamos assim, sabe? E agora, o que a gente faz? E ela ia, a quimioterapia já começava no mesmo dia. Ele não sabia de nada o que ia acontecer. Eu sei que o tratamento foi indo e ela passava todos os dias, e aí, como a gente já sabia que ela era rápida, a gente começou a ser rápido também. E aí a gente começou a pesquisar as coisas, mas aí ela chegava, a gente já, doutora tal coisa, doutora tal coisa. E aí o tratamento foi seguindo, e a Clara orientaram ela a colocar um catéter central. Esse catéter ele é colocado dentro da pele, assim um pouco para cima do nosso peito, e ele vai direto para o nosso coração mesmo, né? Ele tem uma ligação direta, assim. E esse catéter, a probabilidade de você ter uma infecção é muito menor do que um catéter que é do lado de fora, ou um catéter que vem aqui pela pele. A gente marcou essa cirurgia, que era lá, internada, ela fez. Até então, desde o dia que nós descobrimos, nós não voltamos para casa, nós estamos no hospital, indo para lá e para cá, para lá e para cá. E a Paloma ficou com a minha mãe ficou tomando conta dela, de vez em quando a gente ia para casa para vê-la, coisas assim. Mas a gente vivia no hospital.
Então, a gente fez uma mudança para o hospital, né? A gente levou todas as nossas coisas para o hospital, levamos o que a gente achava que ela ia se sentir bem e que ia fazer falta para ela. E, desde sempre, eu creio que Deus nos abençoou com a Clara no sentido também de que ela não reclamava de nada. Nada. Ela chorava quando ia furar ela, mas ela não reclamava de nada, nada. Tudo para ela estava bom. Tudo para ela estava bom. E isso fazia a gente sofrer um pouco menos. Um pouco menos. Só que, depois que ela colocou esse catéter, a gente não sabia e nem conhecia que aquele catéter tinha que ter um controle. Era preciso fazer um exame no coração, um eco, de vez em quando, para saber como é que estava lá dentro, na inserção desse catéter. Só que isso não foi feito naquele hospital, e nenhuma vez a médica pediu. E eu me lembro um dia que eu estava sozinha com a Clara no hospital e ela teve uma bacteremia. É como se fosse um tremelique que dá na pessoa. A pessoa começa a se tremer toda, e eu não sabia o que era, nunca tinha visto aquilo. E aí, quando eu chamei a enfermeira, que a enfermeira viu, já veio um monte correndo, eu falei, pronto, minha filha está morrendo, não sei o que é. Aí ela só falou assim para mim, mãe, fica calma que já vai passar. E aí eu fiquei ali esperando, vendo elas fazendo o que elas estavam fazendo. Dali, quando a médica veio, ela já falou, olha, a Clara vai ir para a UTI, porque ela teve uma bacteremia e ela me explicou o que era, e ela vai ter que ir para a UTI. E nós vamos fazer um eco, vou chamar a médica aqui para fazer um eco. Aí a médica foi fazer o eco, e quando a gente foi fazer o eco, ela pediu um raio-x também, porque a Clara, logo em seguida da bacteremia, começou a ter muita dificuldade para respirar. E quando ela foi fazer o eco, o médico já olhava, não sei se alguém já teve a oportunidade de fazer algum exame que tinha alguma coisa errada, que o médico olha e fica tipo assim, né? Não, acho que eu estou vendo coisa errada. Não, acho que estou vendo coisa errada. E aí ele olhava, e olhava de novo, e olhava de novo, e aí, para deixar a gente com mais com a pulga atrás da orelha ainda, chamou outro médico. Aí pronto, então o catéter da Clara tinha dado uma infecção. E essa infecção estava na ponta do catéter, que se aquela como se fosse uma bolinha, que está na ponta do catéter, lá perto do coração, que se ela se soltar, ela vai entupir tudo. Só que, para piorar ainda, foi feito o exame depois e descobriu que essa infecção era uma infecção fúngica. Então, quando é uma infecção que é causada por fungo, aí a criança tem que tomar ou a criança ou o adulto tem que tomar uma medicação própria para fungo. E quando a médica descobriu que ela tinha isso no coração, que foi imediatamente, antes de descobrir que era fungo ou qualquer outra coisa, ela foi transferida para a UTI. E aí, naquele hospital não tinha UTI. Aí a gente teve que ir para outro hospital, que foi na Alvorada. Voltamos para a Alvorada, para o mesmo que a gente tinha lá descoberto. Aí, ela foi para a UTI. Chegou na UTI, ela chegou com tudo de ruim que uma criança pode chegar. Para a gente, ela estava bem, só que, de repente, ela ficou péssima. Só que ela já estava ficando ruim. E a médica que estava lá no hospital, ela não estava acompanhando. Quando ela chegou lá, ela chegou com uma doença que se chama SARA. Não é pneumonia, é SARA. Ela tinha todo o pulmão comprometido, todo. E ela tinha, fora isso, esse problema da doença fúngica que estava no coração. Ela tinha que fazer a cirurgia para tirar esse catéter que estava lá dentro, porque ele estava todo infectado. E, irmãos, quando eu cheguei naquela UTI, a médica da UTI, ela se chamava Mágida. Ela hoje tem um bebê, mas ela não tinha filhos na época. E ela era chefe da UTI. Ela era muito dura, e as palavras de médicos de UTI geralmente são duras. Mas ela era mais que o normal, eu achava. E aí ela falou para o Isaac, ela chamou o Isaac para conversar e disse para o Isaac conversar comigo, porque eu não estava muito bem. Porque
ela... Faltou ela dizer assim, ó, ela já está quase morrendo, ela vai morrer daqui a pouco. E ela está achando que está tudo bem. Porque eu colocava assim no leito da UTI dela, né? Eu escrevia versículo, escrevia o versículo de Hebreus, né? Hebreus 11:1, a fé é a certeza a certeza das coisas que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Escrevia um monte de versículo, colocava lá, colocava tudo, um monte de coisa, e aí ela falou para o Isaac, olha, conversa com ela, que ela não tem noção do que está acontecendo. A Clara, ela estava tão ruim, que quando a pessoa está entubada, que está muito ruim, eles colocam ela de bruço, que eles chamam de prona, virada. E aí, todo mundo na UTI estava virado para cima, menos ela, estava virado para baixo. Quando está virado para baixo é porque está muito ruim mesmo. E ela estava assim, desse jeito. E aí eu falei quando o Isaac veio falar comigo, eu falei assim, Isaac, mas eu estou bem, eu sei que ela está muito mal, mas eu sei que Deus não vai levar a Clara. Agora não. Ele não vai levar ela. E aí as pessoas vinham visitar, podia fazer visita, né, naquela época lá, porque agora não sei como é que está, mas podia fazer visita na UTI. E um dia, uma tia minha veio visitar a Clara, e aí ela falava, ela chegou no leito, e aí ela parou no leito assim, e começou a chorar, e começou como se ela já estivesse morta, né? E aí, e o que a gente achava muito engraçado até perto da Clara morrer, é que o povo no hospital achava que a gente era doido. Eu, Isaac e minha família toda. Porque a partir do momento que essa minha tia veio e começou a chorar lá, eu falei assim para minha mãe, falei, olha mãe, olha o seguinte, quem for visitar a gente no hospital, eu não quero ninguém chorando lá. E ninguém fazendo velório lá, porque a Clara não está morta. Eu falava para ela. Então, se quiser ir ver a Clara, pode ir. Pode ir, ela está dormindo agora, porque ela está entubada. Pode ir para animar a gente. Agora, se eu pode botar a gente lá para baixo, não apareça lá. Eu falava para minha mãe, não é para ir. Aí, eu tenho uma irmã que é ela sim é meia doidinha, né, a Gabi? A Marta conhece ela. E aí, ela é meia doidinha assim, né? Ela é muito alegre, ela canta, ela ri e tal. E ela ia lá, e ela cantava, mesmo com a Clara dormindo, ela cantava, ela brincava e tudo, desde o começo. E aí o povo achava que a gente não tinha noção do que estava acontecendo, né? Mas aquilo ali era o que a gente estava vivendo, era o que a gente tinha para viver ali, né? Então a gente resolveu que aquele momento que a gente ia ter com ela ali, seja ela acordada, seja ela dormindo, ia ser um bom momento. Então a gente ia fazer um bom momento para ela daquilo ali. Então, nós passamos muitas coisas ali dentro, e sem ir para casa, irmãos, sem ir para casa. Então, agora você pensa aí na sua casa, para e pensa e fala assim, o que eu acho ruim na minha casa? O que eu queria mudar na minha casa? O que eu queria de diferente na minha casa? Agora você pensa aí, eu acho ruim de lavar a louça na minha casa? Eu acho ruim de ter que fazer qualquer serviço na minha casa, eu acho ruim? Aí, lavar banheiro, a irmã falou. Aí, eu acho ruim de ter que sair para trabalhar de manhã? Eu acho ruim de estar chovendo lá fora? Eu acho ruim de estar calor? A gente não reclama de tudo? Está frio, a gente reclama que está frio, está calor, a gente reclama que está calor, está chovendo, ai meu Deus, está chovendo lá fora. Aí eu saio correndo para recolher a roupa, aí recolher a roupa, sai o sol, eu ponho a roupa começa a chover. Aí, tudo isso que você reclama. A gente ficou 8 meses dentro de um hospital, sem sair com a Clara. Eu e o Isaac, a gente saía, a gente ia para casa, voltava, mas ela ficou 8 meses. 8 meses sem sair. E quando nós conseguimos, toda vez que a gente tentava uma alta, ela tinha uma febre. E aí ela tinha que começar a tomar antibiótico de novo. Antibiótico. Até o dia que a gente falou para a médica assim, ó, não fala mais que você está pensando em dar alta para a gente. Porque a gente está fazendo muito mal para a gente. A gente está criando expectativa, a gente prepara tudo e aí a gente não consegue ir embora. E aí a gente pediu para que ela não falasse mais. Até o dia que ela chegou no quarto e falou, hoje vocês estão de alta. Hoje vocês vão para casa. A gente meio que não acreditou, né?
E aí, naquela época, era meio... Para a gente, era como se a gente vivesse o coronavírus hoje. Porque a gente tinha que limpar a casa toda, a gente tinha que andar com ela de máscara. E as pessoas, muitas vezes, que viam, não entendiam que a máscara... Quantas vezes, irmãos, eu cheguei com ela em qualquer lugar, assim, mas o que eu me lembro mais era no mercado. Que eu ia no mercado e eu estava com ela de máscara e mães, assim, tiravam os filhos de perto porque achavam que ela tinha alguma coisa que era contagioso. Mal sabendo a mãe que quem fazia mal para ela era o filho dela. Então, muitas coisas que a gente passa e que a gente vive quando a gente passou e que a gente viveu quando a gente passou por isso, e que machuca muito a gente. Né? E esses 8 meses de internação, eu pude ter a certeza de que tudo que eu reclamava antes para mim, era alegria para mim. E aí, às vezes eu me pego ainda reclamando, e eu me lembro. E aí, uma das coisas que mais me marcou, foi que assim, quando a Clara saiu, que ela teve alta, ela ainda estava fazendo quimioterapia, então a gente ainda tinha que ir fazer a quimioterapia. Então, todo dia de manhã, 3 vezes na semana, a ambulância ia buscar a gente em casa, e eu ia de ambulância com ela, e era na República do Líbano, perto do Parque do Ibirapuera. Então, a gente ia de ambulância, aí a ambulância ia embora. Aí a gente ficava o dia inteiro, era o dia inteiro. Ficava o dia inteiro lá na clínica fazendo quimioterapia. Fazia a quimioterapia, quando acabava, a ambulância ia buscar a gente de novo e levava a gente para casa. Aí você vai falar assim, nossa, mas por que ela tinha que ir de ambulância? Ela não conseguia andar? Ela conseguia andar. Só que o trânsito aqui em São Paulo é péssimo. A gente tinha que ir 3 vezes por semana. E aí, a gente tentou ir as primeiras vezes, mas era muito ruim, porque a gente ficava parado no trânsito. Então, a gente conversou com ela, na época, foi para casa tomando uma medicação que o home care tinha que ir fazer em casa. Todos os dias, de manhã e à noite. Era uma injeção que ela tomava por causa desse trombo que ela tinha no coração. E aí, a gente conversou com o home care e a gente conseguiu a ambulância que levava e trazia, gente. Levava e trazia, levava e trazia. E eu me lembro a primeira vez que nós fomos, quando a gente saiu, estava chovendo lá fora. E aí, uma das coisas que aconteceu com a Clara foi que ela perdeu todo o cabelo. Ela ficou careca. Né? E quando estava chovendo, que a gente saiu para pegar a ambulância, ela fez uma festa tão grande quando ela pôde tomar aquela chuva na careca, né? E ela falava, chuva na caieca. Ela amava tomar chuva na careca. Né? Essa foi uma das primeiras que ela tomou assim que ela saiu do hospital. Então, até isso, né? A gente reclama da chuva, a gente reclama que a gente está na nossa casa, mas a gente tem que levantar para arrumar a casa. Irmãos, quantas vezes eu estava naquele quarto de hospital e eu queria poder estar em casa para passar roupa. Né? Eu queria poder estar em casa para lavar roupa, mas eu estava lá naquele quarto de hospital. Isso quando eu não estava na UTI, porque muitas vezes ela foi para a UTI, muitas e muitas e muitas idas para a UTI. Que aquele hospital que a gente ficava, ela tinha qualquer febre, ela ia para a UTI, porque ela era grave. O caso dela era gravíssimo. Então, eu anotei um versículo aqui que também falou muito comigo nesses tempos, que foi Eclesiastes 7:4, que ele fala assim, 7:14, desculpa. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Então, a gente pode trazer isso para a pandemia que nós estamos vivendo também, né? Antes de 2020. Né? Antes de 2020, a gente podia ficar sem máscara, a gente podia abraçar todo mundo, beijar todo mundo, né? E ficar perto, sem ter medo de nada acontecer. E aí, agora passou um pouco, né? A gente está vivendo outro tempo, a maioria já está todo mundo vacinado. Então, o começo aqui, quando os dias forem bons, aproveite-os bem. A gente tem aproveitado bem o nosso dia, tem aproveitado a bondade do Senhor, as misericórdias que têm se renovado a cada dia, a cada manhã na nossa vida. A gente tem aproveitado a chuva, ou tem reclamado dela, tem aproveitado o frio, ou tem reclamado dele.
tem aproveitado a nossa casa que nós temos, né? Tem se aconchegado na nossa casa, ou temos reclamado da nossa casa o tempo inteiro. Olha, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso mudar aquilo outro. O que será que a gente tem feito? E aí esse versículo continua. Mas, quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, né? E lá em Jó fala, né? Aceitaremos somente o bem e não o mal que Deus nos dá. E eu sei que quando a gente passa por uma situação assim, é muito difícil a gente inculcar e aceitar o que realmente esse versículo diz. Aceitar também o mal que vem naquela época. Considerar o dia mal que o Senhor também fez, né? E a gente acaba muitas vezes negligenciando esse versículo e clamando a Deus que voltem os dias bons, né? E muitas vezes nós fizemos isso. E ainda fazemos, né? Então, e aí ela tinha internações muito frequentes, mesmo ela tendo tido a alta, depois de 8 meses, a gente internava com muita frequência, né? E aí ela tinha muitas dificuldades Ela fazia quimioterapia, mas ela ficava muito bem. Ela não tinha vômitos, não tinha náuseas, nada, ela ficava muito bem. Porém, a gente tinha muita dificuldade com ela na questão de ir e voltar da UTI, ir e voltar, ir e voltar. E as pessoas falavam isso mesmo, que a gente não tinha noção do que ela estava vivendo, do que ela estava passando, né? E fizemos todo o protocolo que a médica disse que tinha que fazer. E aí, terminou o protocolo, ela ficou tomando uma medicação em casa. E nós fizemos um culto de ação de graças, agradecendo a Deus pela cura dela. E passou 3 meses. Depois de 3 meses que ela estava em casa, que ela tinha terminado esse protocolo, eu fui dar banho nela. E quando eu fui dar banho nela, eu percebi um caroço aqui atrás. E uma das marcas assim que a leucemia dá, dos sinais, são os gânglios aumentados, né? E aí aquilo para mim já foi um baque. Eu liguei para a médica e ela falou, olha, eu preciso ver ela e a gente vai precisar repetir o exame. E eu passei aquela semana fazendo jejum. E aí, um dia o Isaac falou, você não vai jantar? Eu falei, não. Ele falou, mas você não está jantando? Eu falei, não. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque eu estou fazendo jejum. E aí ele falou, você acha que tem alguma coisa errada? Eu falei, acho. E aí, eu passei ela na médica, a médica fez o exame. E, irmãos, eu não podia nem ir colher exame de sangue, que eu passava mal e às vezes até desmaiava. E com essa doença da Clara, Deus me deu tanta força assim, que eu acompanhava os exames que ela fazia e conseguia acompanhar mesmo, sem ter nada e sem desmaiar e ficando bem. E aí ela fez aquele exame e foi detectado que a leucemia tinha voltado. E agora com mais força. E porque quando o câncer volta com pouquíssimo tempo de você ter terminado o protocolo, é porque a chance dele se curar é muito difícil. Muito difícil. E ela tinha só 3 meses que tinha acabado de fazer a quimioterapia e o câncer voltou. E aí, a doutora falou, vamos fazer um protocolo mais forte ainda. Fizemos. Não fazia nem cosquinha nela. Ela brincava, ela corria, mas a medula dela tinha 84% de doença. Ela tinha uma medula totalmente tomada de doença, totalmente.
E até o dia que eu cheguei na consulta e a doutora falou para mim assim, eu estava sozinha naquele dia. Ela falou, olha, a gente fez isso, a gente fez isso, a gente fez isso, a gente fez isso, fez isso, fez isso. E não tem mais o que fazer. Aí eu falei, mas como assim, doutora? Ela falou assim, eu não sei mais, não tem mais o que fazer, eu já fiz tudo o que eu podia fazer. A única coisa que a gente pode fazer é tentar um remédio que não é aprovado pela Anvisa aqui no Brasil, que pode ver se a gente consegue, porque ele é próprio para essa leucemia. E o que a gente fez? Aí fomos atrás desse remédio, não tinha dinheiro. Era R$ 1.300 a caixa desse remédio, para uma aplicação. Começamos a fazer campanha, conseguimos. Conseguimos várias caixas desse remédio. E ninguém sabia como que ela ia reagir, porque todo mundo falava que esse remédio era muito forte. Ela foi internada na UTI para fazer o primeiro uso dessa medicação. E fizemos 6 caixas na Clara. 6. Nenhuma deu resultado. Nenhuma. Ela continuava com a doença do mesmo jeito. A doença não regredia. Pelo contrário, ela só avançava. E a médica abriu mão do caso, falou que não tinha mais o que fazer, e falou para a gente que era para a gente levar lá para casa e esperar morrer, porque não tinha mais o que fazer. Só que a gente ainda não tinha entendido. E creio que Deus também trabalhou com a gente nesse tempo que a gente não tinha entendido. O que Deus queria com aquela doença? Que Deus não ia curá-la. Que ela não ia ser curada. Deus permitiu que a gente conseguisse o dinheiro para comprar esses remédios, nós compramos. E aí nós começamos a procurar todos os melhores médicos que cuidavam de leucemia para pagar uma consulta para ver o que ele falava. E nós pagamos uma consulta que na época era bem cara, eu não lembro quanto era, mas nós pagamos essa consulta. Aí fomos na consulta. Chegamos na consulta, eu expliquei tudo para a médica, o que aconteceu, o que ela fez e tal, e tal, e tal. E a médica só ouvindo de boca fechada. Todo mundo falou que ela era excelente, essa médica. Quando terminou, aí ela falou assim, olha, essa médica que cuidou da Clara, ela foi além do que eu iria. Eu teria parado aqui, antes de comprar as caixas dessa medicação. Não tem mais o que fazer pela sua filha. Não dá para fazer mais nada. Aí o Isaac falou assim, mas a senhora não assumiria o caso? A senhora tal e tal, porque falaram que a senhora é muito boa e a senhora isso, a senhora aquilo. Aí ela virou para ele e falou assim, senhor Isaac, o senhor está entendendo o que eu estou falando para o senhor? A sua filha não tem mais salvação. A sua filha vai morrer. Não tem mais o que fazer pela sua filha. Não tem. E se eu assumo esse caso, seria só para eu ganhar dinheiro e eu estaria enganando o senhor, porque não tem mais o que fazer. A doença da sua filha não tem mais cura. Não tem mais cura. E nós saímos de lá arrasados nesse dia. Arrasados, até que, mesmo assim, a gente ainda continuou procurando e a gente conseguiu uma médica no Hospital Samaritano, que aceitou o caso. Só que o nosso convênio não atendia lá. E aí a gente foi atrás de uma liminar. Aí conseguimos a liminar. Aí internamos ela. Essa foi a última internação da Clara. Né? E essa médica falou, olha, eu vou fazer um protocolo que é fortíssimo e é para um outro tipo de leucemia, mas a gente vai tentar. E, ela falou assim para a gente, né? Só não falou com essas palavras, mas seja o que Deus quiser. Só que, irmãos, quando a Clara entrou naquele hospital, ela internou dia 3 de março. Como eu disse para vocês aqui, ela tinha essa doença, mas ela brincava muito, ela corria, ela fazia de tudo. E ela brincava, quando ela internou para aquela doença, naquele hospital,
eu só via ela piorar a cada dia, a cada dia, a cada dia. Cada dia que acontecia alguma coisa diferente. E eu ia vendo ela piorar, 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 piorar. Até que eu descobri e entendi, e conversei com o Isaac a respeito disso, que o que Deus queria para a gente era que a gente aceitasse que Ele ia levar a Clara. E que ela não ia ficar mais aqui com a gente. E esse meio tempo da gente aceitar e Deus levar a Clara, foi de 2 dias. Foi o tempo da gente trazer a Paloma, trazer minha mãe, trazer as pessoas que ela gostava para vê-la. E ela faleceu no dia 20 de março de 2015. Eu estava com ela na UTI no dia que ela faleceu. Ela teve uma parada, né? E a médica tentou reanimá-la. E quando tenta, assim, né? Aí colocou eu do lado de fora, depois voltou e falou: olha, mãe, nós estamos tentando fazer tudo, nós estamos tentando isso, nós estamos tentando aquilo. E aí eu olhei para ela e falou assim: olha, pode parar. Não tenta mais nada, não. Eu falei para ela. E Deus tinha consolado de forma tão grande o nosso coração, que naquele dia a médica tinha tirado o remédio que ela ficou praticamente a doença toda dela tomando para o coração, que era um remédio muito forte lá. E antes do Isaac ir embora, ela falou que ia tirar e ele aceitou, ele não falou nada. Porque se fosse outro tempo, ele ia falar: não pode de jeito nenhum, ela tem que ficar com esse remédio. E ele aceitou. E aí, quando ela veio falar, eu falei: não, doutora, não é para tirar, não é para tentar mais, não, deixa ela. E aí, ela faleceu nesse dia 20 de março. Eu liguei para o Isaac e ele já praticamente sabia quando eu liguei. Ela faleceu a 1h da manhã. E agora eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Marcos 4. Lá no versículo 35. Fala assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Marcos 4, versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este se foi enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordavam e clamavam: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês têm tanto medo e ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E diante de toda essa tempestade que nós vivemos na nossa vida, logo depois que a Clara faleceu, 2 a 3 meses depois, eu descobri que estava grávida da Mel. Não foi uma gravidez que nós programamos, mas foi que Deus mandou para que fosse o nosso consolo, o nosso conforto naquele momento. E aqui em Marcos 4,35, Jesus sabia o que ia acontecer. Ele estava dormindo na polpa do barco, né? E os discípulos, eles eram pescadores profissionais. Eles já tinham passado por aquelas tempestades. Mas naquele momento, eles não sabiam o que fazer. E quantas vezes nós passamos por situações e por tempestades nas nossas vidas que nós não sabemos mesmo o que fazer. Nós não sabemos para onde ir e para onde correr. E nós não temos por quem chamar. E nós não temos para quem pedir ajuda.
E muitas vezes nós tentamos controlar a situação também, né? Olha só, Jesus estava dormindo lá na polpa do barco. Mas os discípulos tentaram de todo jeito, primeiro, resolver aquela situação. Porque eles eram pescadores e conheciam muitas tempestades, já tinham passado por diversas tempestades. E muitas vezes a gente tenta acalmar a tempestade do nosso jeito, com os nossos próprios recursos, com as nossas próprias forças, da nossa própria maneira. E esquece que Jesus está ali do lado, dormindo ali na polpa do barco. Que falta só a gente chamar Ele e clamar pelo nome dEle. Então, Jesus está com a gente no barco, né? E Ele está passando, se você está passando por alguma tempestade hoje na sua vida, né? Essa tempestade pode ser várias coisas. Pode não ser uma doença, mas pode ser uma situação financeira. Pode ser um filho seu que está passando por uma tempestade. Pode ser um relacionamento familiar. Pode ser um relacionamento com o marido ou com a esposa. Pode ser uma situação no seu trabalho. E você está passando por essa tempestade. E na tempestade, Jesus sempre diz, né? Ele quer dizer o quê? Você confia em mim? Você realmente confia em mim? Eu estou aqui. A tempestade, o barco está aí, ó. Está tudo caindo, mas você confia em mim? Então, a maneira como a gente reage diante da tempestade está ligado ao quanto a gente conhece também o Deus que nós servimos. Como a gente reage diante da tempestade? O que a gente faz com a tempestade? Então, está ligado qual conhecimento nós temos do Deus que nós servimos, né? Muitas vezes nós nos preocupamos com muitas coisas que Deus faz, mas nós não nos preocupamos em conhecer quem Ele é nas nossas vidas, quem a Bíblia diz que Ele é, o que a palavra diz que o Senhor é nas nossas vidas. E a gente tem facilidade, eu acredito que todo mundo aqui tem facilidade de confiar em alguém que nós conhecemos, não tem? Não tem um amigo seu que você muitas vezes confia, você fala, para esse aqui eu posso falar isso aqui, que ele não vai sair falando para ninguém isso aqui. Ou para esse aqui eu posso pedir essa ajuda, que ele vai me socorrer. Não é verdade? Não existe uma pessoa que se você tem confiança naquela pessoa, se você conhece aquela pessoa, você pode confiar naquela pessoa. Como que nós vamos confiar no Senhor que nós não conhecemos? Como que nós vamos confiar em um Deus que nós não conhecemos? Né? Então, em meio à tempestade, nós precisamos lembrar que o Senhor fala conosco através da sua palavra. Fala conosco através da palavra que é pregada na igreja. Fala conosco através de uma música que é cantada. Fala através de uma pessoa que muitas vezes vem nos abençoar, trazendo uma palavra que nós não esperamos naquele momento. E quando a tempestade vai e chega a bonança, né? Vem o sol. Geralmente, depois que a gente passa por uma tempestade forte, cai uma tempestade forte, tipo aquelas chuvas de verão, aparece o quê? O sol. Às vezes aparece até o arco-íris, né? E essa bonança, esse sol, né? Quer dizer que nós precisamos ter a certeza de que o Senhor está no controle de tudo. E que mesmo quando a resposta não é a que nós queremos, Ele está no controle de tudo. Eu posso dizer com toda a minha força, e creio que o Isaac diria a mesma coisa, que a nossa vontade não era que Deus levasse a Clara. Mesmo ali no último momento, sabendo e dizendo o que eu disse para a médica, falando para ela que não precisava mais tentar reanimá-la. A minha vontade é que ela ficasse aqui. Mas eu entendi que a vontade do Senhor e o que Ele estava fazendo, Ele estava no controle de tudo. E a gente precisa ter, cada dia mais nas nossas vidas, eu peço para que Deus esteja me guiando e me mostrando que Ele realmente está no controle. E quando a
a gente vem para o culto, ou a gente vai ler uma palavra, Deus fala conosco e muitas vezes nós não entendemos, ou muitas vezes nós estamos distraídos com as preocupações e as tempestades que nós estamos passando, e não conseguimos entender o que Ele tem dito para nós. E nós precisamos estar atentos. Atentos ao que o Senhor quer falar conosco, atentos para ouvir o que o Senhor quer falar conosco, porque Ele está presente, está no controle de tudo, é soberano sobre todas as coisas, e a vontade dEle é o que prevalece nas nossas vidas. E para finalizar, eu queria que os irmãos abrissem no último versículo, que é um versículo que, para mim, é muito especial e que falou muito ao meu coração, que é Isaías 64, 4. Isaías 64, 4, que fala assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, esse versículo é um versículo que, quando a Clara estava doente, eu lia muito, eu colocava muito na parede, e decorei ele, porque eu sei que, apesar das tempestades que eu vivi, ou que eu possa viver ainda na minha vida, porque eu sei que Ele está no controle de tudo, Ele trabalha pela minha vida, e eu tenho esperado nele. O salmo que eu falei para vocês no começo, que falou muito comigo, que foi o Salmo 23, que ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. No final ele fala: certamente a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. E esse me seguirão, me acompanharão em alguns textos, eu gosto muito, muito, muito do significado disso. Me perseguirão. Imagine alguém te perseguindo, e imagine que a bondade e a fidelidade do Senhor tem te perseguido, está grudadinho em você, todos os dias da sua vida. E não existe outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Glória a Deus.